Boa noite, abençoados, abençoadas do Senhor. É bom estarmos aqui novamente para estudarmos mais sobre a palavra de Deus. O tema a ser desenvolvido nessa noite vai ser predestinação. Você, se não sabia, vai ficar sabendo hoje que você é um predestinado do Senhor, uma pessoa muito amada do Senhor. Vamos começar esse estudo fechando os nossos olhos, falando com o Senhor, agradecendo a Ele por tudo já o que Ele vai falar nesta noite, por aquilo que Ele vai fazer, pelos véus, dos olhos que vão ser desvendados, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, fazendo aquilo mesmo que Tu mandaste que nós fizéssemos, Senhor. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade única, Deus, porque somos privilegiados. Estamos aqui, Senhor, numa terça-feira à noite, reunidos em família espiritual para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Traz aqueles que estão a caminho, Jesus. Oh, Deus, aqueles internautas que estão se conectando conosco agora. Deus, fala com cada um que está aqui. Que a sua palavra, Senhor, produza transformação nas nossas mentes, nos nossos corações e em toda a nossa vida. Te agradecemos por estas portas que estão abertas. Te agradecemos pela vida dos nossos bispos, Rai, Solange. Te agradecemos por esta oportunidade. Te louvamos, te bendizemos e em nome de Jesus. Amém e amém. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Diga boa noite, abençoado. Boa noite, abençoada. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimente quem está atrás, quem está na frente. Boa noite, internauta. Seja bem-vindo a esse estudo bíblico sobre predestinação. Amém. Glória a Deus. Amém. Você chegou, colocou o seu dedinho lá, marcou sua presença? Amém. Não se esqueça, se você não fizer isso na entrada, faça na saída. Internauta, faça conforme nós avisamos ontem, né? Entre no MSN, igreja@cristovive.com.br, dê o seu nome completo e escreva lá, estou online participando do estudo bíblico. Faça isso na entrada e faça isso depois que o estudo terminar. Amém? Vou falar rapidamente aqui, eu já falei a maior parte ontem, né? Com relação às apostilas, a tia Lu pede que você faça a gentileza de colocar o seu nome na apostila, tá bom? Isso, pode fazer isso agora. Porque a gente acaba esquecendo na igreja, depois fica aquela coisa, esqueci a minha, essa é sua. Não, então coloque o seu nome, isso é seu, leve para casa. E o dia que porventura você esquecer na igreja, a gente já sabe de quem é, a gente guarda. E internauta, se você ainda não imprimiu a sua apostila, está hoje conosco pela primeira vez, eu conversei com algumas pessoas da igreja e elas não conseguiam localizar onde estava a apostila. Então, a maneira mais fácil de você imprimir a apostila é pela nossa página principal. Se você voltar, porque você está agora no Video Center, né? Se você voltar para a nossa página principal, naquele quadradinho retângulo verde, pequenininho, está escrito assim, a apostila do estudo de hoje, a apostila desta noite, pequenininho, muitas vezes passa desapercebido. Você vai ali, clica, vai aparecer uma mensagenzinha, você dá OK, pronto, essa é a maneira mais fácil de você imprimir. Então, o ideal é que você imprima a apostila do dia antes do estudo começar, né? Então, enquanto você vai imprimindo a apostila de hoje, é a apostila sobre predestinação e eleição, essa que nós temos aqui, tema predestinação e eleição. Enquanto você marca presença pelo MSN, eu vou continuar a dar os recados. Lembra que ontem eu falei sobre os 2 livros? A predestinação, uma visão de Deus, que nós não temos no momento, mas está para chegar. Você pode encomendá-lo já à livraria e buscar posteriormente. E nós temos também a eleição dos filhos de Deus. É um livro curtinho, rápido de ler, muito gostoso. Ele fala que são só 4 capítulos. A eleição e as parábolas, a eleição e a santidade, e a eleição e a sabedoria.
E o internauta que porventura quer adquirir um livro também, como faz? Então eu vou falar para você, internauta, que quer porventura adquirir a nossa literatura. Nós não temos apenas livros, né? Nós temos CDs, DVDs, CDs de música e livros também. Você pode fazer o pedido online. A nossa livraria tem um e-mail que é o seguinte, anota aí, livraria@cristovivetudojunto.com.br. Você manda um e-mail, pede o que você quiser, eles têm um catálogo com tudo aquilo que nós temos, por assuntos, então é muito organizado, alguém vai entrar em contato com você, vai te explicar como é a melhor maneira dessa transação ser feita, e você vai receber pelo correio, né, na sua casa. livraria@cristovive.com.br. Vamos ver o que mais aqui eu tenho para falar, que eu não posso esquecer. Assim, nós estamos precisando de uma cama de solteiro e uma cama de casal para empréstimo ou para doação, para suprir a necessidade de um irmão nosso, tá? Então, você que está me ouvindo, que porventura tem uma cama de casal, uma cama de solteiro, que não está usando, pode ceder para a igreja ou pode emprestar por 1 ano, venha falar conosco após o culto. Os colchões nós já temos, né? Já tem colchão, não precisa, é só a cama mesmo. E o Senhor vai retribuir esse amor, amém? Na sua vida. Amém. Vamos ver o que mais aqui. A Patrícia pede para avisar que nós temos atividade para as crianças em dia de estudo bíblico também, tá? Nós não queremos que as pessoas deixem de vir ao estudo porque tem criança, porque a criança não fica quieta. Então, crianças de 3 a 11 anos têm atividade lá na salinha. Se porventura houver alguma criança aqui, ali no fundo tem algumas, né? Vocês podem descer, podem ir lá para a salinha, que vai ter atividade para vocês. E por último, eu quero dar um alôzinho para o Juvenal Batista e agradecer em nome do pastor do pastor Maurício, o recadinho amoroso que você nos mandou. Glória a Deus pela sua vida, continue conosco online e continue crescendo, assim como nós, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que mais eu tenho aqui para falar? É só isso, só lembrar agora que na saída, aquelas pessoas que estão vindo à igreja pela primeira vez, ou que estão vindo ao estudo bíblico pela primeira vez, podem vir pegar comigo este mesmo CD que foi dado ontem, pré-existência, predestinação e eleição. Só quem não recebeu ainda, tá? Eu tenho um novo grupo aqui de CDs para dar para as pessoas que estão nos visitando. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Amém, abençoado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ali também, seja bem-vindo em nome de Jesus. No estudo bíblico, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém aqui no meio? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo ao estudo bíblico pela primeira vez, no nome do Senhor. Aqui também, atrás, seja bem-vinda, abençoada. Então, todos vocês que levantaram a mão, quando terminar o estudo, eu vou estar aqui na frente e você vai levar de presente esse CD, que é um estudo exatamente desse assunto que nós estamos tratando agora. Pré-existência, predestinação e eleição. Esse CD está gravado na voz da nossa bispa, Solange Brant, e eu tenho certeza que esse CD vai frutificar a 100 por 1 da semente na sua vida. E o estudo bíblico desta noite também está sendo gravado. O de ontem também foi gravado. Então, se você quiser levar para casa, é só passar na livraria, fazer a sua encomenda. A duplicação vai ser feita no sábado, domingo, a partir de domingo, já está à sua disposição. Amém? Então, declare na vida de quem está do seu lado. Vamos crescer ainda mais nesta noite. Enquanto isso, pastor Maurício vem aqui, em nome de Jesus. Boa noite, abençoados. Nós vamos estudar hoje à noite, como a pastora Vera disse, não é? Sobre a predestinação e a eleição. Amém? Só um minutinho, não precisa começar a gravar ainda, que eu vou falar algumas coisinhas aqui. Amém? Obrigado. Está um pouco abafado aqui. Precisa um pouco mais de agudo. Amém. Alô. Pronto, o computador acordou. Só para os nossos internautas, dar um reforço no que a pastora Vera disse.
para você, se você pretende acompanhar os estudos durante todo o ano, não é? Você pode marcar a sua presença através do MSN, do Messenger, não é? Porque às vezes a gente fala igreja@cristovive.com.br, as pessoas mandam um e-mail para o igreja@cristovive e depois as pessoas acabam não tendo a presença confirmada aqui. Então é naquele programa MSN, Messenger, você adiciona um contato, igreja@cristovive.com.br, e aí você vai ser aceito aqui pelo nosso, não é, o pessoal que cuida aqui da técnica aqui, eles vão receber, você vai estar na nossa lista de contatos e você vai dizer, eu estou participando do estudo bíblico, meu nome é tal, não é? E na hora que você terminar o estudo, você diz, olha, participei até o momento. Amém? Glória a Deus por isso. Reforçando então, mais uma vez também o pedido da Vera para os internautas, para os irmãos aqui, a igreja, né, está querendo ajudar um irmão que está passando por algumas necessidades, precisamos de uma cama de solteiro e uma de casal, né, o mais rápido possível, né? Nós, graças a Deus, já conseguimos os colchões já emprestados e as pessoas poderão estar dormindo, né? Pelo menos já tem os colchões para dormir, mas se nós conseguirmos a cama, a família vai ficar melhor acomodada. É uma situação que aconteceu e chegou até nós e conversamos com os bispos e os bispos acharam por bem, não é, repassar isso à igreja. Se nós pudermos ajudar, não é, se eu não me engano, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, um versículo do Salmo 41, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Amém? Então, felizes aqueles que não estão necessitando, que podem ajudar alguém que esteja necessitado. Amém? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Se nós podemos dar, é porque nós não estamos precisando. E é muito melhor você dar do que você estar necessitado, precisando receber. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos ao nosso estudo bíblico. Podemos preparar a gravação, amém? Amém. O nosso tema dessa noite, já dito pela pastora Vera, é predestinação e eleição, não é? Um tema polêmico, muitas vezes, quando se fala isso no meio do povo de Deus, mas está na Bíblia, e nós costumamos dizer que se está na Bíblia, nós cremos, amém? Porque a Bíblia lá em Apocalipse diz, ai daquele que acrescentar qualquer coisa à palavra, ou daquele que tirar qualquer coisa da palavra, amém? E nós somos bíblicos na essência, não é? Não porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus nos alcançou, e como nós lemos ontem em Efésios, não é? Deus iluminou os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Nós vamos aqui ao pensamento da apostila. A predestinação e a eleição é a escolha de Deus, é a escolha da parte de Deus, de pessoas que a Bíblia chama de um povo, os meus eleitos e escolhidos, para viverem a vida eterna e aqui na terra desfrutarem das promessas do Senhor, amém? É a escolha da parte de Deus por sua única vontade. Não tem a participação do homem, não é, na nossa salvação. Deus nos escolhe. Amém? Nós temos ainda um trecho aqui. Nós sabemos que a predestinação e a eleição é um assunto gerador de polêmicas no meio da tradição da igreja. Amém? Então é um assunto que não é muito falado. Se você for visitar qualquer igreja, se você ligar o rádio, se você ligar a TV, você vai ver as pessoas falando de Davi, de Golias, da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó. Você vai ver as pessoas normalmente contando histórias, não é? Raras, eu assim, particularmente não conheço, não vou a muitas igrejas, mas são pouquíssimas as igrejas onde você recebe um alimento, uma doutrina da palavra de Deus. E aqui no nosso ministério, Deus tem nos inspirado, Deus tem nos ensinado que nós devemos deixar de lado, deixar de parte os rudimentos elementares da doutrina de Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 6, diz isso a palavra. E nós devemos colocar de lado os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Batismo, imposição de mãos, oração, não é? Salvação, para partirmos para aquilo que é perfeito. E o que é perfeito é o que a palavra de Deus tem revelado aos nossos corações, amém? Então, nós sabemos que esse tema é um tema polêmico no meio da igreja, não é? Mas o nosso ministério se sente com capacidade e autoridade
logicamente, evidentemente, capacidade e autoridades dada por Deus, porque nós já sabemos isso, nós declaramos que na nossa carne não habita bem algum, que nós somos o que somos pela graça de Deus, amém? A Bíblia diz, eu torno a repetir, eu vou repetir, e você não pense que eu estou repetindo porque eu não tenho o que falar, ou porque eu só sei esses versículos, mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve às igrejas, ele diz assim, eu estou vos escrevendo outra vez a mesma coisa, porque é segurança para vós outros, é para que a nossa mente carnal se esquece rapidamente das coisas que nós aprendemos, tanto das coisas espirituais, como no trabalho, tanto é que nas empresas, o que existe, regularmente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, existe uma reciclagem dos funcionários, né, porque eles acabam fazendo o serviço tão mecanicamente, que acabam se esquecendo da essência, e eles são reciclados para voltarem a fazer exatamente aquilo que a empresa espera que eles façam, e a palavra de Deus é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala assim, vocês não pensem que eu não tenho o que escrever para vocês, eu vi o justo face a face, eu ouvi da boca do próprio justo, e eu estou dizendo para vocês novamente isso. Então o que eu quero dizer novamente para os irmãos, é que a Bíblia diz que aquele que pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Amém? Então nós devemos sempre, com toda humildade, estarmos prontos a receber a palavra, a ouvir o versículo, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, chegando até a divisão da alma e do espírito, para que nós possamos entender a perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós devemos estar abertos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações essa noite. Então, como eu disse, o nosso ministério se sente capacitado, com capacidade e autoridade que vem de Deus. A nossa capacidade e a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos capacitados porque fomos ao seminário, estudamos, vimos, não, nós somos capacitados porque Deus nos capacitou, amém? A Bíblia diz que Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender a sua palavra. Então nós temos essa autoridade suficiente para continuar pregando e instando sem cessar em todo tempo e lugar. Nós somos obedientes ao chamamento e escolha que nos foram feitos para pregar as verdades do Evangelho. Paulo, quando escreve as suas epístolas, ele diz, existe um outro Evangelho sendo pregado, ou que querem perturbar-vos com palavras que nós não pregamos. Então, cuidado com outros evangelhos, porque a Bíblia diz que só há um Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, e Paulo se atreve dizendo assim, o Evangelho que eu recebi da boca do justo, esse é o Evangelho da graça de Deus. Amém? A eleição e a predestinação é o evangelho da absoluta soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz tudo o que Ele quer, de acordo com o conselho dos pastores que se reúnem. Mas tem muito pastor, bispo, apóstolo, que acha que o que eles decidem no conselho, Deus vai acatar. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Deus se aconselha consigo mesmo. Amém? A Bíblia diz, quem instruiu a mente do Senhor? Ninguém. Deus é sábio por Ele mesmo. Deus é soberano e absoluto. Amém? Então, a eleição e a predestinação é o evangelho da absoluta soberania de Deus e é o fundamento básico do cristianismo. Amém? A predestinação nós cremos que é a linha mestra de todo o cristianismo, porque na predestinação nós vamos ver a soberania de Deus, a escolha de Deus, que quem é de Deus não se perde, que Deus está no controle absoluto das vidas, que uma ovelha não vira lobo, um lobo não vira ovelha, uma árvore boa não produz maus frutos, uma árvore má não produz bons frutos. Amém? A palavra de Deus é clara, o joio não vira trigo, o trigo não vira joio. Amém? A palavra de Deus é claríssima quanto a isso. E os discípulos perguntavam, Senhor, não é? Por que o Senhor fala por parábolas? Para que vendo, vejam e não entendam, não compreendam e não sejam salvos, não é? Não sejam salvos porque não foram colocados para a salvação. Estou falando algumas coisas, nós vamos ver tudo isso na palavra de Deus. Não pense que eu vim aqui com um discurso, nós não vimos um versículo, mas nós vamos ver muitos versículos. A propósito, né, o irmão Álvaro veio falar comigo, eu acolhi a palavra dele, ele falou assim que seria bom se nós tivéssemos todos os versículos que nós estamos falando aqui, não é, no telão. Até o final do ano passado era assim,
como eu assumi os estudos a partir de ontem, eu não tive tempo hábil ainda, eu recebi essa incumbência essa semana dos bispos, né? Então, eu preparei os estudos, nós estamos com a mesma apostila, só que eu estou acrescentando outros versículos. Então, na hora que eu for acrescentar, eu vou estar falando para os irmãos, e eu espero para o próximo mês, os versículos que eu for falar já vão estar no telão, e nós vamos ver como é que nós vamos fazer uma folha avulsa, que vai ser entregue para os irmãos aí, para anexarem a apostila. Depois eu converso com os bispos ainda, para ver como é que nós fazemos isso, para introduzir esses versículos na própria apostila. Amém? Glória a Deus. A predestinação e a eleição começou antes da fundação do mundo. Nós vimos ontem, quem teve a oportunidade de estar aqui ontem, nós estudamos sobre a pré-existência dos espíritos dos filhos de Deus. Nós vimos lá, aprendemos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e que Jó, quando passava por toda aquela tribulação, ele começava a questionar, começava a atirar para todo lado para tentar justificar qual o motivo dele passar por toda aquela agonia, né? Perdeu todos os seus filhos, todas as suas casas, riquezas, ficou só ele e a mulher dele, que, né, ficava tentando ele para que ele blasfemasse contra Deus. Ela disse: Jó, blasfema contra Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Porque ele estava num estado deplorável, né? E a Bíblia diz que a certa altura Jó fala assim: ei, quem é você que sem entendimento obscurece os meus desígnios? E Deus começa a falar para ele: onde você estava quando eu criava a terra, quando eu fazia o sol, tal. E aí Deus mesmo fala: olha, quando eu criava todas essas coisas, todas as estrelas da alva e todos os filhos de Deus juntamente rejubilavam. Quando Deus criava todas as coisas, os espíritos dos filhos de Deus já haviam sido criados anteriormente. Amém? É isso que a Bíblia afirma. Contrário, né, volto a repetir, contrariamente do que se ensina por aí, que dizem que quando existe a concepção, o esperma se junta com o óvulo no útero, no ventre da mulher, ali Deus cria um espírito. Não, Deus não está criando nada novo. A palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo foi à cruz, disse: está consumado. O plano de Deus, né, foi consumado na cruz do Calvário, e está agora sendo manifestado nas nossas vidas. Amém? Então a predestinação começou antes da fundação do mundo. Nós vamos ler versículos, não se preocupem, amém? Não fiquem, subjugue a sua carne, amém? Ponha os seus 2 pés no chão, assim, não fique na ponta, põe os 2 pés no chão, relaxe e receba aquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Não foi por merecimento de alguém, nem por obras, nem por valores ou qualidades próprias, nem pela fé pessoal ou pela excelência de vida que alguém tenha diante de Deus, mas por desejo explícito de Deus, pelo beneplácito de sua vontade e, naturalmente, por sua grande misericórdia. Amém? Então, a nossa predestinação, a nossa eleição, a escolha das nossas vidas por Deus não dependeu em absolutamente nada de nós. Foi desejo exclusivo de Deus, e nós vamos estudar isto nessa noite. Amém? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Vamos chegar ao ponto dos versículos, amém. Deus predestina, Deus chama, justifica, glorifica quem Ele assim determinar, ou melhor, quem Ele assim determinou, porque já foi determinado desde antes da fundação do mundo, amém? Aliás, Ele já fez tudo com quem Ele quis, amém? Glória a Deus por isso. Nós estamos em que ponto aqui? Desde antes da fundação do mundo foi assim. Esta é, em síntese, a doutrina da predestinação, amém? Deus determina, Deus escolhe, Deus faz. Vamos parar no ponto 1, antes de nós entrarmos no ponto 1. Nós estamos falando sobre um tema, como eu já disse, que é polêmico no meio evangélico. Você não ouve as pessoas pregarem sobre predestinação. Quando você fala que você é predestinado, vem aquelas pessoas que não têm a mínima noção de nada. Você fala: então Deus me predestinou que agora eu ia colocar a mão na lousa, que eu ia me esconder aqui debaixo da lousa. Então Deus predestinou que eu ia me abaixar. Não, nós não somos robôs. A predestinação, nós vamos ver na palavra de Deus, é para a salvação do nosso espírito. Amém? Nós não temos livre-arbítrio para a salvação. Nós temos livre-arbítrio, livre escolha. Aliás, esse termo livre-arbítrio não existe na Bíblia Sagrada. Se você tiver a Bíblia online lá, você pode colocar a palavra livre-arbítrio. Não existe. Isso é uma doutrina colocada malignamente por homens, um tal de Armênios, Jacobos Armênios, em 1500 e tralalá, quando Deus revelou a graça para Lutero, Calvino, ali John Knox e tal, veio, o diabo levantou alguém para dizer que não,
né? Existe o livre-arbítrio, o homem é quem escolhe. Como é que ele fez para fazer essa doutrina? Pegou versículos bíblicos, usando a própria palavra de Deus. O próprio diabo tentou o Senhor Jesus Cristo usando a palavra de Deus. Então, né, se o próprio diabo usou a palavra, o diabo usa os seus para criar doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E nós vamos esclarecer isso aqui pela palavra de Deus, que você abra o seu coração para que você receba este conhecimento maravilhoso. Amém? E como eu estava dizendo, né, antes nós entrarmos aqui no primeiro item, você não ouve falar sobre predestinação, sobre eleição. Mas eu fui fazer uma busca, uma pesquisa na internet, né, sobre as doutrinas das igrejas. Então, se você entrar no Google, lá coloca doutrina presbiteriana, doutrina batista, doutrina luterana. E se você for ver a essência das doutrinas, eles falam exatamente isso. Pelo menos no papel, no registro, na origem, está isso. E eu vou ler aqui alguns trechinhos, só para que os irmãos vejam que parece a nossa pregação. Eu peguei aqui a confissão de fé da igreja presbiteriana, não é? É uma confissão de fé de Westminster. É uma cidade na Inglaterra, em 1643, foi feita essa confissão de fé, que as pessoas que eram seguidoras lá de Calvino, de Lutero, né, eles fizeram essa confissão de fé. E eu vou ler alguns trechos apenas, amém? Diz assim, olha: Deus, o grande criador de todas as coisas e mantenedor direto, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, das maiores às menores. Não existe em todo o universo algo como sorte ou chance. Este é o ensinamento que significa que Deus realmente é Deus. Pois, como dizem as Escrituras, todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Isso está em Daniel 4:35. Não é meramente que Deus pode fazer sua vontade, e sim que Ele realmente a faz, sem nenhuma interferência de ninguém ou coisa alguma. Mesmo em respeito ao homem caído, em Adão, e o destino eterno dos homens e anjos, a confissão reformada, que é essa confissão de Westminster, né, diz que Ele é Senhor de tudo. Pelo decreto de Deus, pela manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros ordenados de antemão para a morte eterna. Né? Então, uma palavra que nós pregamos aqui agora, 1643, as pessoas descobriram isso e falaram: isso aqui é o lema da nossa igreja, isso aqui é a espinha central da nossa igreja. E por que não se prega isso hoje? Porque as pessoas, a Bíblia diz que meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. As pessoas vão subindo ao altar e por falta de vida consagrada com Deus, pelo envolvimento com as coisas do mundo, por deixar de lado a palavra, por, de repente, sei lá, por situações políticas, não sei por quê aconteceu, mas as pessoas se desviaram no caminho. Isso é claro, é notório, né? Quando se vê que Calvino, Lutero se indispuseram com a igreja romana, porque a igreja romana cobrava salvação, cobrava indulgência, cobrava tudo, e eles disseram assim: o meu justo viverá por fé, e Deus revelou a palavra a eles, e eles saíram daquele caminho tortuoso e começaram a andar retamente diante de Deus. Só que a certo momento a igreja novamente começou a se desviar. Tanto é que hoje na igreja protestante, que tanto criticou, ou que tanto vem criticando a igreja romana por adorar imagens, adora homens nos púlpitos, né? Que tanto criticou o povo católico por andar com um santinho, né, na carteira, hoje dá rosa ungida, fita ungida, bala ungida, óleo, água do Rio Jordão, que é água da torneira de casa, que não tem água de Rio Jordão, coisa nenhuma, né? Então, o povo de Deus que tanto criticou os católicos, né, hoje se desviou do mesmo caminho. Mas a Bíblia diz que existe uma segunda reforma, diz a palavra de Deus. E nós cremos que essa segunda reforma vem preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque afinal de contas, o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva sem ruga e sem mácula. E do jeito que a igreja estava, meu Deus, né? Em espírito somos todos perfeitos, mas a igreja de forma alguma estava manifestando. E infelizmente, nem ainda hoje, basta ver os noticiários aí, não é, que são tristes, terríveis, lamentáveis, que o nome de Deus é blasfemado no meio do povo por causa de vós, diz a palavra de Deus. Então, pessoas que com Bíblias nas mãos, na mídia, não é, fazem com que o povo, de uma forma geral, blasfeme do povo de Deus. Quando se fala crente, se fala com desdém. Vai dar dinheiro para o pastor, para ele ir para lá, para ele ir para cá, comprar casa ali, fazer isso, fazer aquilo, não é? Então, o nome de Deus é blasfemado por causa de pessoas, né? A Bíblia diz: é inevitável que venham os escândalos, mas ai por intermédio daquele que vem o escândalo, né? A Bíblia diz ai. Quando a Bíblia diz ai, meu irmão, né, sai de baixo,
que é grave. Vou voltar a ler só mais 2 trechinhos aqui sobre a confissão então, da igreja presbiteriana, tem da Batista, tem da luterana e tal, mas só para ver. Então, um outro trecho diz assim: o sacrifício limitado. O Senhor Jesus morreu por todos aqueles a quem o Pai concedeu graça e somente por eles, né? Porque o que mais se diz aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente para aquele que nele crê. E quem pode crer? A Bíblia diz que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus, diz a palavra do Senhor. Amém? Tito. Então, o tema aqui é o sacrifício limitado. O Senhor Jesus morreu por todos aqueles a quem o Pai concedeu graça e somente por eles. Nós fomos salvos porque Deus, o Pai, nos escolheu para sermos salvos. Mas nós somos salvos somente pela eleição. Não, nós somos salvos também pelo sacrifício sofrido por Jesus na cruz. Na verdade, eles não têm aqui a completa o entendimento, então eles acham que a pessoa é salva por 2 coisas, pela eleição e pelo sacrifício. Mas não é. Você foi eleito e o sacrifício vem confirmar a sua eleição, porque Jesus deu a sua vida por nós para manifestar a nossa predestinação. Amém? Então ele falhou numa coisinha aqui nessa confissão de fé dos irmãos. Mas amém. Amém? Pois como a Bíblia diz, seu nome seria Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados, né? A Bíblia diz que quando Jesus ia nascer, foi dito a José, o seu pai, e lhe por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não veio salvar toda a humanidade, mesmo porque, se Jesus veio salvar toda a humanidade, ele perdeu a viagem. Amém? Porque nós conhecemos milhares de pessoas que morreram blasfemando de Deus, que nós sabemos, né, que não criam em Deus e tudo mais, e vão para juízo eterno, não tem como. Então, se o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos estudar mais para frente, Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, há um só Deus, amém? Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito, Jesus disse, eu e o Pai somos um, há um só Deus, não tem um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, 3 pessoas na Trindade, como tem essa doutrina da igreja presbiteriana, eles afirmam que existem 3 pessoas, ainda estão equivocados, não conhecem exatamente, mas existe um só Deus, amém? E esse Deus é o Deus soberano. Então diz assim, pois, como a Bíblia diz, seu nome seria Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Se Deus, o Pai, elegeu uns para a vida eterna, e em outras palavras, então, preciso continuar dizendo que Cristo morreu por uns somente, e não por toda a humanidade sem distinção. Isso também faz parte dos ensinamentos da fé reformada. O sacrifício é limitado. Então, o sacrifício de Jesus é limitado, não em seu valor, mas somente para aqueles a quem foi aplicado. O sangue de Jesus é precioso, ele tem valor ilimitado, mas o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, é limitado para aqueles que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Volto a repetir, nós não falamos em um versículo aqui ainda, mas só estou dizendo para vocês o que a igreja presbiteriana tem como regra de fé desde 1643. Não é? E por que essa palavra não invadiu todo mundo aí? Porque as pessoas deixaram os ensinamentos de Deus e foram para os rudimentos da palavra. Né? Ao invés de se alimentarem com alimento sólido, vivem trazendo leite para a igreja. A igreja nunca cresce e os próprios dirigentes também não crescem. Amém? Quem se alimenta, se você pegar um bebê e der apenas leite para ele, primeiro ano, segundo ano, tudo bem, mas depois ele não vai ter o vigor, a força de uma criança que começa a se alimentar de alimento sólido, de papinha, de maçã, de banana, de feijãozinho amassado. É a mesma coisa conosco, amém? E um último trechinho que eu quero ler aqui, um item lá, diz assim, graça irresistível. O Espírito Santo, soberano e efetivamente, aplica a salvação ao eleito. Se os homens fossem deixados na dependência de sua própria força e habilidade em qualquer ponto no processo da salvação, nenhum poderia ser salvo. Mas esse não é o caso. A fé reformada ensina a todos que Jesus orou: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. E aqueles que Jesus afirmou: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, você não, eu vou para Jesus, não, eu fui para Jesus. Não, olha o que a Bíblia diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Amém? Então, o que nós pregamos aqui, não é? Os nossos irmãos, quase 400 anos, né, afirmaram isso e começaram a sua fé, porém acabaram se desviando, né? Nós estamos aqui levantados por Deus para que a igreja volte novamente à linha, amém? Volto a repetir, nós não somos nada, mas graças a Deus por essa palavra bendita, amém? Vamos então
seguindo a apostila. Item 1, Deus escolheu e predestinou os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Nós vamos ler Efésios 1:4, amém? E está na Bíblia, amém? Assim como nos escolheu nele. Então, nós fomos escolhidos nele. Deus nos escolheu, amém? Antes da fundação do mundo. Então, está claríssimo aqui que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não foi o dia que você foi na igreja e Deus falou assim: nossa, eu fui com a cara daquele cara lá, ele é simpático e tal, eu vou, tomara que ele me aceite, tomara que o pregador essa noite tenha um desempenho maravilhoso, quando ele fizer o apelo, tomara que ele fique muito emocionado e ele venha à frente. Não é assim, amém? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e você foi escolhido por Deus por um objetivo. Deus não escolhe as pessoas, escolhi, pronto, vem aqui, você é meu e tudo bem. Olha o objetivo de Deus: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, amém? E aí continua, e em amor nos predestinou, que é o próximo versículo, amém? Não, volta só para falar aqui. Então, Deus escolheu antes da fundação do mundo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Aí você pode pensar: puxa, mas eu não sou santo, eu não sou irrepreensível, né? Você é santo e você é irrepreensível, porque quando Deus diz, Ele não espera que você seja santo e irrepreensível pela sua própria capacidade. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E a Bíblia diz que a unção que dele recebestes permanece em vós e ela permanece para sempre. Ela está em vós e é para sempre, amém? Então esta unção, o Espírito Santo de Deus, é quem nos torna santos e irrepreensíveis. Onde você é santo e irrepreensível? No seu espírito diante de Deus, amém? Nós somos compostos de espírito, corpo e a alma, né, que nos faz ter contato com o mundo exterior, amém? E o nosso espírito está perfeito, e a Bíblia diz que a nossa santidade imputada ao nosso espírito deve se manifestar através da nossa vida, para que haja santidade também na nossa vida. A Bíblia diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Que santificação é essa? É você dobrar o joelho, fazer vigília, jejuar? Não, é você manifestar a santificação que existe no seu espírito, imputada por Deus na sua vida. E como se faz isso? Vivendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estabelecendo a sua vida sobre a rocha, amém? Como prudente construtor e não sobre a areia, né? Porque se você fizer fundamentar a sua vida sobre a areia, virão as ondas, os ventos, as tempestades, e ela será arruinada. Lembre-se do que eu disse ontem, não é? Que a obra de cada um será provada pelo fogo. Alguns constroem a sua vida com palha, feno e madeira, outro com ouro, prata e pedras preciosas. Quem construir a sua vida na areia, com palha, feno e areia, palha, feno e madeira, não é? A Bíblia diz que o fogo vai provar, e o fogo vem e consome palha, feno e madeira, amém? Ao contrário de que na prata, no ouro, o fogo purifica, o fogo retira as impurezas da prata, o fogo retira as impurezas do ouro, e o ouro se torna mais puro ainda, amém? Mas a palavra de Deus diz assim: se a obra de alguém não permanecer, todavia o tal será salvo como pelo fogo. Vai passar por essa terra aqui como sendo cauda sempre, como precisando, ai meu Deus, né? Não desfruta da herança deixada por Jesus Cristo na cruz, amém? Que é nosso direito e nossa herança. A Bíblia diz assim: e conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que vós fosseis ricos. Deus quer que você seja rico, rico de paz, de abundância, que você tenha sempre, em tudo, a ampla suficiência, para que você possa superabundar em toda boa obra, amém? Vamos ao ponto 2, ao ponto B. Deus nos salvou e chamou antes dos tempos eternos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou. Então Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus nos salva e nos chama para uma santa vocação, sermos santos e irrepreensíveis, como nós vemos no versículo anterior. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não segundo as nossas obras, não, amém? Para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, é pela fé. E a fé é dom de Deus. Você que recebeu a fé para crer, amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Efésios diz assim, Efésios 1, não é?
a ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Deus deu a fé quando você ouve a palavra da verdade, né? Ah, não, mas eu fui na igreja, né? No dia do poder de Deus, o meu povo se apresentará voluntariamente perante mim, diz a palavra. Você acha que você foi? E a Bíblia diz que no dia do poder, no meu poder, na vida dele, ele vai se apresentar voluntariamente. Ele vai achar que ele foi voluntariamente, mas Deus o conduziu até lá. Amém? Glória a Deus por isso. Então, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Deus determina. Deus não fica assim, o que ele está falando? O que ela está falando? O que estão orando lá para tomar alguma decisão? A Bíblia diz que Deus determina, né, segundo a sua determinação e graça. Que determinação e graça são essas? São essa, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo, a determinação de Deus e a graça de Deus já nos foram dadas. Em quem? Em Jesus Cristo. Ué, mas Jesus não nasceu na manjedoura lá, há quase 2000 anos atrás? Humanamente, não é? No seu corpo carnal, sem pecado, ele se manifestou ali. Mas Deus, antes da fundação do mundo, havia determinado que o sacrifício de Jesus Cristo nos traria a graça para nos alcançar. E ali nós também fomos predestinados, como nós vemos, amém? Então, amém, volta um pouquinho. Conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Os tempos eternos, antes dos tempos eternos, Deus determinou e nos deu a sua graça, amém? Vamos para o ponto C. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Se você, deixa eu ver aqui, onde é que nós estamos aqui, 2 Tessalonicenses 2:13, desde o princípio. Nós vamos ler o versículo e eu vou falar alguma coisa para os irmãos. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E muitas vezes quando a gente fala para algum irmão: oi abençoado, olha, eu queria compartilhar com você uma coisa que Deus revelou no meu coração, você é predestinado, você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele fala: imagina que eu fui escolhido, eu que recebi Jesus, eu tenho livre-arbítrio, né? A Bíblia diz, devemos dar sempre graças. E quando você fala para algumas pessoas que ele é predestinado, ele reclama, ele não aceita. E a Bíblia diz, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Não é? E essa palavra princípio, é princípio do quê? Se você for no grego, essa palavra princípio é arquê, né? De arqueologia, estudo do princípio, estudo das primeiras coisas. E essa palavra arquê significa a origem de todas as coisas. Então, desde a origem, desde o início de todas as coisas, Deus nos escolheu para a salvação. Amém? Deus não nos escolheu, não sei se eu vou salvar, não. Desde o princípio, quando Deus nos criou, Ele já nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. Então, você não é salvo pelas suas obras. O Espírito de Deus vem à sua vida quando você recebe e confessa o Senhor Jesus Cristo. Aqui ninguém aceita Jesus, né? Já falei ontem, Jesus não é pipoca, não é bala, não é batata frita. Aqui nós recebemos e confessamos, porque a Bíblia diz, se com teu coração creres e com a tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então nós cremos e confessamos aquilo que nós cremos. É assim que não existe outra forma de salvação. Você precisa crer com o coração e confessar e manifestar essa confissão. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós somos salvos, nós somos escolhidos desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. O Espírito vem e santifica o teu espírito é salvo. E aí nós recebemos a fé para crer na verdade. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ponto D, item D, os vasos de misericórdia Deus preparou de antemão. Então, você já deve ter lido as parábolas de Jesus, né? O joio, o trigo, vaso de misericórdia, vaso de ira, né? O lobo, a ovelha, a árvore boa, a árvore má, né? A Bíblia diz que são duas sementes que existem nessa terra. Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas existem dois tipos de pessoa na terra, e somente dois tipos de pessoa. E uma não pode virar outra, e outra não pode virar uma. Amém? Romanos 9, 23. A fim de que? Tem uma finalidade. Deus sempre faz as coisas com uma finalidade, com um objetivo. Amém? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Deus diz que te escolheu de antemão como um vaso, né? O que é um vaso? É um recipiente que recebe alguma coisa. E nós recebemos um maior tesouro. O Espírito Santo de Deus é um com o nosso espírito, amém? Então, o nosso vaso de barro, que não tem valor algum, é um vaso de barro, traz dentro dele a excelência do poder de Deus, para que seja manifestada na nossa vida a glória de Deus, amém? Então, é a finalidade, a fim de que também, para quê? Desse a conhecer. Deus quer que através da nossa vida, vasos de barro, não é? As misericórdias, as riquezas da sua glória, não é? Sejam conhecidas de todos. Então a nossa vida, nós somos criados para o louvor da glória de Deus, da palavra de Deus, amém? Então a nossa vida deve manifestar essa glória de Deus. Diz a palavra de Deus, para conhecer, que desse a conhecer as riquezas de sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória dele, não nossa, evidente, não é para a glória do vaso, é para a glória do oleiro, amém? Preparou de antemão. Você foi preparado como um vaso de misericórdia de antemão. Amém? Ponto E. O título diz assim: antes que Deus nos formasse no ventre de nossa mãe, Ele nos conheceu. Nós lemos ontem, vamos passar rapidamente pelo versículo. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Então, volto a repetir, né? As pessoas dizem, antes que formasse no ventre, é porque o feto não tem forma. O feto tem forma de feto. O feto tem uma forma, né? As células, a cada estágio que o feto vai passando, a cada semana, ele vai tendo uma forma de feto. Então, quando é que Jeremias descobre que ele não tinha forma? Quando ele era espírito. Porque a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou, homem e mulher os criou em espírito, a sua imagem e semelhança. E depois em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Fez uma forma, fez um corpo, para que esse corpo abrigasse o nosso espírito. Amém? Vamos ao ponto seguinte, F. A Bíblia diz que Deus chama as gerações desde o princípio, desde a origem. Isaías 41, 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Deus é quem chama as coisas à existência. Do nada? Não. Deus chama as coisas à existência, porque essas coisas foram predeterminadas por Deus antes da fundação do mundo. Amém? A Bíblia diz que Deus no primeiro dia fez uma coisa, no segundo dia fez outra, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E no sétimo, Deus descansou de toda a sua obra. Deus acabou a sua obra no sétimo dia. Deus não está fazendo mais nada hoje em dia. Ele está apenas manifestando tudo aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo. Amém? Isso mostra a soberania, o poder absoluto de Deus. Amém? A Bíblia diz em Romanos que o homem é indesculpável diante de Deus por todas as coisas que são criadas, né? Dá uma olhadinha lá fora, se tiver nuvem, se tiver lua, se não tiver, amanhã olha para o céu, veja o sol. Como é que o sol está sempre lá, não cai, a terra gira? Como é que pode isso? Não é? Como é que pode uma célula de um homem e de uma mulher nos formou? Não é? Que coisa maravilhosa, a capacidade do ser humano. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que os olhos não viram, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é maravilhoso, Ele pode fazer infinitamente mais, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, item 2 agora. O ser predestinado e escolhido para a salvação não depende do nosso livre-arbítrio, e sim da vontade de Deus, amém? Então, livre-arbítrio não existe. O homem não pode escolher ser salvo ou não ser salvo, escolher a Deus. Ah, não, mas está escrito em Apocalipse, não é? Eis que estou à porta e bato, e se ouvir a minha voz, né? Meu Deus do céu, irmão, é só ler, né? Não podemos pegar versículos fora do contexto. Se você for ver esse capítulo, se não me engano, capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia diz assim: o anjo escreve à igreja,
Não é? É Deus falando falando para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, para o bispo da igreja, falando olha assim, olha, veja a igreja, eu estou à porta, vocês estão se desviando do meu caminho, eu estou querendo que vocês andem no prumo aqui, olha, eu disciplino, eu corrijo, eu açoito a todo filho a quem eu recebo. Amém? Então, ouça a minha voz, eu estou à porta batendo, porque vocês são filhos, né? Se você me ouvir, tudo bem, se você não me ouvir, vai construir a sua vida na areia, com palha, feno, madeiras, depois você vai arcar com as consequências. Amém? Porque a palavra em vós, enxertada, implantada, é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? A Bíblia diz que quer ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Amém? Então a palavra que é implantada em você é poderosa para livrar você de qualquer tribulação. Não é? A Bíblia diz, no mundo passais por aflições. Mas tem gente que parece que vive na aflição. Né? Parece que, nossa, a aflição do cara demora 30 anos. Por que não vive de acordo com a palavra de Deus? Amém? Se for eleito, se recebeu o Senhor Jesus, se foi predestinado desde antes da fundação do mundo, vai ser salvo. Mas vai chegar lá no céu, cabeçudinho, né? Chegou lá, não tem um galardão. Vem cá, irmão, vem cá, né? Senhor amado. Então, vamos lá ao ponto A. A nossa salvação não depende do nosso livre-arbítrio, mas sim da vontade de Deus. Predestinados e escolhidos segundo a vontade dele. Efésios 1:11 diz assim: nele, digo, em Jesus, no qual fomos também feitos herança. Nós somos feitos herança em Jesus Cristo. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Então Deus não faz nada porque nós oramos muito, porque quando nós oramos, nós não mudamos a Deus. Nós não mudamos a mente de Deus, o coração de Deus. Quando nós oramos, nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso Espírito, que nos guia a toda a verdade, ele vai nos guiar. E se aquilo que nós estamos orando, apresentando diante de Deus, não for de Deus, Deus tira do nosso coração. Mesmo que seja alguma coisa que você, na sua mente lógica humana, não, mas isso Deus vai fazer. Nós não sabemos. Né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, diz a palavra. Também nós não podemos ficar julgando. Por isso que Deus é Deus e nós somos seus filhos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Efésios 1:11, vamos repetir. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito. Então, nós somos predestinados porque Deus tem um propósito, teve um propósito. Propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, amém? Só para, eu não sei se eu vou escrever aqui, irmãos, eu estou prometendo, porque eu já arrumei um caderno de caligrafia, né? Verdade, está lá na minha mesa já, e eu vou caprichar aqui para, né? Para ver se os irmãos entendem a minha letra. Só para que os irmãos saibam, né? Essa palavra que nós lemos aqui nesse versículo, nós vamos ler outros versículos também, predestinados, né? No grego, eu vou escrever e vou explicar para os irmãos aqui, só para os irmãos terem ideia. Então, a palavra do grego, no original grego, é prognosis, tá certo? No grego, não se escreve com o nosso alfabeto. Isso aqui é o alfabeto português, tá certo? Então, isso aqui é conhecimento geral, só para que o irmão saiba, porque de repente fala, no grego está assim, você não sabe o que é, então para você ter uma base, amém? Então, isso daqui se chama transliteração. Então, deixa eu pegar uma palavra em inglês que seja fácil. Senhor amado, deixa eu ver. Book, não, tem que ser uma palavra que a pronúncia seja diferente do que se escreve. Tá aqui, ó. Isso aqui é fácil. Ó, vou escrever aqui em inglês. Baby, né? Que é criança. Como é que nós pronunciamos? Baby, né? Então, isso chama-se transliteração. Eu pego os vocábulos da nossa língua e escrevo como eu falo, como eu soletro essa palavra em outra língua. Então, isso aqui é prognosis, e eu tenho a palavra em grego aqui, só para os irmãos. Onde é que eu vou? Por aqui mesmo, vai. De cima. Então, isso é grego.
Amém? É grego mesmo, né? Então, quem estuda matemática aqui, isso aqui é o pi, que vai lembrar, né? Gama é uma letrinha, ômega, né? Jesus é o alfa e o ômega, né? Então é pi, rho, o, gama, ni, ômega, sigma, iota e ni, né? Então, em grego, tudo bem. Aí nós escrevemos em português só para que a gente saiba, como é que é? Prognoses. Mas, na verdade, a gente faz uma transliteração. Eu pego a palavra em grego, como eu falo em grego, e escrevo em português. Só para os irmãos serem, né? Se não for lembrar a palavra, amém? E o que significa prognoses? Amém? Significa decidir previamente. Isso é predestinar. Deus decidiu previamente. Não é que Deus escolheu, achou, sabia o que ia acontecer. Deus decidiu previamente. Então Deus predestinou as pessoas. Amém? Então por isso que nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ponto B. Não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi. Esse versículo é maravilhoso. E veja só, se você não tiver os olhos iluminados, você vai ler a palavra de Deus quantas vezes for. Antes de eu ser alcançado pela graça, eu sei um monte de versículo de cor, sabia aquela coisa toda e tal, e era uma verdadeira, com a permissão da palavra, é uma verdadeira antinha, porque eu não sabia absolutamente, eu sabia só a letra, não conhecia nada. Então, quantas vezes eu li lá o chamado Evangelho de João? Quantas vezes eu li Mateus, Marcos, Lucas, o que mais a gente lê, não é? E estava lá escrito, João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, não é? E na igreja se prega que você aceita Jesus, que você escolhe, vem para Jesus, dá uma chance para Jesus, não é? E a Bíblia é claríssima, não é? Só por esse versículo, não precisa, não é? Se nós somos sujeitos a Deus, obedientes a Deus, não é? Está na Bíblia, nós cremos. Nós não precisamos de 500 versículos para que, agora eu creio que realmente não tem livre-arbítrio. Um versículo de cada tema, nós já podemos ir para casa, irmãos. Lógico que nós estamos aqui crescendo na graça, no conhecimento, nos fundamentando, amém? Mas se tiver um versículo na Bíblia, está escrito. E a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Então, se Deus disse, está dito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse, daquilo que ele prometeu. Então, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Então, não foi você que escolheu, foi Jesus que te escolheu, ele designou, né? Ele não escolhe, como eu disse, por nada. Deus tem um objetivo, para que você vá e dê fruto. Como é que você pode dar fruto? Se você estiver ligado à videira verdadeira, se você estiver ligado à árvore, para receber da seiva, diz João, amém? E aí você vai poder dar muito fruto. Se permaneceres em mim, a minha palavra permaneceres em vós, dareis muito fruto, diz João, amém? Então nós precisamos permanecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que reside, aquele que está perto, aquele que tem intimidade, aquele que tem comunhão, esse não vai temer nada, não vai temer seta que voa de dia, espanto noturno, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo, amém? Nós não podemos vir à igreja uma vez por semana, veio na igreja, já fui estudo bíblico, né? Oração é todo dia, leitura da Bíblia é todo dia. Não se engane, não vos enganeis a vós mesmos, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se não semear, não vai ceifar, amém? Então, precisa semear no reino de Deus. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, não foi você quem escolheu a Deus, Ele que te escolheu, designou para que você vá, dê fruto, e o vosso fruto tem que permanecer. E aí? Né? Para que o fruto tem que permanecer? Tem uma finalidade, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Está aí a resposta, talvez, porque muitas das nossas orações não sejam respondidas, né? Porque nós devemos dar frutos, o nosso fruto deve permanecer, para que então nós possamos pedir ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos conceder. Se Deus não tem te concedido, certamente o erro não está em Deus. Amém? Vamos ao próximo ponto, é o C. Nos predestinou para sermos seus filhos. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, ele nos predestinou para ele mesmo, para que nós fôssemos adotados como filhos. Por que nós temos que ser adotados como filhos? Porque Deus, dentre todos os eleitos dele, existem dois povos. Nós, que não somos judeus, somos gentios segundo a carne. E os judeus, que são filhos, que são o povo de Deus, o povo criado, levantado por Deus em Abraão. Amém? Abraão, que é o pai da fé, E a Bíblia diz que os judeus, em Isaac, a descendência bendita, são filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus tinha um outro povo, a quem não era chamado meu povo, mas a quem agora ele chama meu povo. Amém? E a Bíblia diz que nós somos adotados. Os judeus não permitem a adoção, mas Deus, na sua soberania, falou assim: eu estou adotando meu povo porque eles também são meus filhos. Você sabe que quando você adota uma criança, ela passa a ter os mesmos direitos, todos os direitos que um filho legítimo tem, sobre tudo o que os pais possuem. Amém? E foi exatamente o que nós temos. Amém? Jesus nos adotou, nos predestinou, nos adotou, e nós temos todo o direito a todas as bênçãos que foram promulgadas ali, que foram outorgadas, a Abraão. Amém? Que seria bendito, que seria pai de muitas nações, que estaria sempre por cabeça e nunca por cauda, que nunca tomaria emprestado, mas emprestaria a muitas gentes. Nós temos o mesmo direito que os nossos amados irmãos judeus. Amém? Glória a Deus por isso. Próximo ponto é o D. Eleitos segundo a presciência de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Então, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Amém? Essa palavra presciência, irmãos, eu falei ali de predestinação, eu coloquei a palavra errada. Vamos consertar isso aqui. Quem anotou já vai. Eu olhei falei uma coisa e olhei outra. Vamos ver se eu consigo escrever de novo bonitinho aqui, Predestinação. Aquela palavra que eu falei era prognoses. Predestinação é prurizo, é outra palavra, amém? Aqui na emoção aqui, então prurizo. Então, essa palavra aqui que é em grego, predestinação, então é prurizo. Amém? Prognoses é presciência. Prognosis, pró-conhecimento, pró-saber. Então, presciência. Tá? Que é prognosis. Então nós estamos lendo o versículo de 1 Pedro 1:2, que fala assim: eleito segundo a presciência. E o que significa a palavra presciência? É que Deus tinha o pré-conhecimento. Por que Deus tinha o pré-conhecimento? Porque Ele predeterminou antes. Então Ele conhecia previamente. Então nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus, Deus Pai em santificação do Espírito. Então, como Deus determinou antes, Ele tinha a presciência, tinha o pré-saber. Deus sabia previamente. Amém? Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Então, quando você sabe que você é eleito, você tem manifestado a santificação do Espírito e você obedece, graça e paz vos são multiplicadas. Amém?
Por isso que existem muitas pessoas atribuladas, tal, que são crentes e não podem desfrutar a paz, porque não estão obedecendo a palavra. Amém? Se você obedecer, né, se deres ouvidos à minha voz, à palavra de Deus, comereis o melhor desta terra. Amém? Só para, falando sobre escolha, não é? Falsidade do livre-arbítrio, a palavra de Deus diz assim: eis que coloco de vós a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. Não está falando sobre salvação, está falando para o povo de Deus: olha, ouça a minha palavra, guarda o que eu tenho falado, anda nos meus caminhos, não vai se ajuntar com as filhas dos ímpios lá, com os macabeus, heveus, Macabeus é um livro apócrifo lá, heveus, heteus, jebuseus, girgazeus, né? Não vá se juntar lá, né? Se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvires, né? Se não quiseres, vai dançar, vai viver por cauda. É salvo, é eleito, só que não vai desfrutar do melhor dessa terra. Então quando Deus fala assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, não é para a vida eterna ou para... Não, Deus está escolhendo, quer viver nessa vida por cabeça? Olha, eu estou te dando o caminho, a direção, segue aqui porque eu vou manifestar o que você nem imagina. E a Bíblia mostra a vida de vários homens que Deus manifestou-se grandiosamente, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Davi. Você pode passar por todos os homens de Deus, erraram, pecaram, mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia, diz a palavra. Graças a Deus por isso, amém? Posso ir, sério que eu posso ir ainda, amém? Ponto F, fui achado pelos que não me buscavam, e me manifestei aos que não procuravam por mim. Isso é maravilhoso, amém? Romanos 10, 20 diz assim, e Isaías, Paulo escrevendo aos Romanos, se refere a um trecho que o profeta Isaías escreveu. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quando Jesus te encontrou, você não procurava Deus. Amém? Você podia procurar qualquer outra coisa. Não, mas eu ia na igreja porque você estava com problemas, estava com dívida, com problema com sua mulher, com seu filho, sei lá o que. Mas você não buscava Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E morto está morto. Amém? Morto, falei ontem, você não vai no velório lá e serve um cafezinho para o morto. Ele não vai tomar. Amém? Então, morto está morto, é a nossa condição. A Bíblia diz assim: nós temos que subjugar a nossa carne, está na palavra, e não, mas eu escolhi, eu faço. A vida inteira eu aprendi assim, eu também a vida inteira aprendi assim, tinha uma igreja, pregava assim, e ensinei tudo errado. Deus é soberano, Deus sabe o que eu fiz, fiz totalmente na ignorância, Deus não leva em consideração os tempos de ignorância, mas aprove a Deus revelar a nós o Evangelho, a palavra predestinada de sabedoria, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Deus revelou ao apóstolo Paulo e agora vem trazer a nós, para que a gente possa viver por cabeça e não por cauda mais, amém? Ponto 3. Crerão em Jesus Cristo somente os que estão ordenados, predestinados para a vida eterna. Amém? Por isso é que a palavra de Deus, quando Jesus estava com os discípulos lá: Senhor, por que o Senhor só fala em palavras? Olha, para que eles vejam e não entendam, para que eles não ouçam, para que eles não compreendam e não sejam salvos, porque a salvação não é para eles. Amém? Vamos ver lá o item A: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, Então, Atos capítulo 13, versículo 48, diz assim a palavra: os gentios ouvindo isto regozijavam-se. Paulo pregando lá, e os gentios se regozijavam, porque Paulo era um judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, aprendeu aos pés de Gamaliel, sabia tudo da lei. Mas a Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para ser revelado nele o Evangelho da graça, e ele começou a pregar aos gentios. A certa altura do campeonato, Paulo, cada vez que se encontrava com Pedro lá em Jerusalém, era um atrito, porque Pedro dissimulava, Pedro na frente do povo judeu, era aquele judeu, olha, sou cheio das franjas e tal. Quando o pessoal estava fora, ele, uma carninha de porco, tal, aquela coisinha básica, tal, E aí Paulo falou: Pedro, que dissimulação é essa? Acorda para a vida, meu, o que é isso? Se você que é judeu não vive como judeu, como é que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus?
né? Nós somos salvos pela graça. E aí Paulo entendeu, Deus falou assim, olha, Pedro foi levantado para pregar o evangelho, mas não o evangelho que eu revelei para você. É o evangelho, mas é para os judeus, aqueles que eu tenho ali no meio do povo, né, judeu, que vão ser salvos, que vão crer em mim. Que existia naquela época um povo de judeus preparado para crer em Jesus. Como hoje existem algumas igrejas de judeus convertidos. Na verdade, eles não eram judeus segundo a eleição, não eram da linhagem de Isaac, amém? Eles eram judeus, mas houve mistura dos povos, então eles na verdade foram predestinados por Deus, amém? Porque o judeu segundo a eleição, ele não crê em Jesus Cristo. Quem é judeu, e nós não sabemos quem é, amém? Porque os judeus já se misturaram todos, só Deus sabe, só Deus conhece o coração de cada um, amém? Então quem é judeu, é ferrenho ali na lei, né? Quer saber só da lei, cumprir os 613 mandamentos lá, e faz todos os rituais, né? Não trabalha sexta-feira, eles param aquela coisa toda, e eles vão ser salvos, porque eles vivem pela lei. Aquele que observa os preceitos da lei viverá pela lei. E a lei é para os judeus, a lei não é para os gentios. Amém? Nós vamos falar também sobre a lei e a graça. Então, Paulo estava pregando, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E aí creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tinha uma multidão ouvindo Paulo lá pregando. E só creram todos os que haviam sido previamente destinados para a vida eterna. E os outros? Não creram, porque não foram destinados para a vida eterna. Ah, todos os outros então eram ímpios? Não, pode ser que no meio daqueles ainda não havia chegado o dia do poder de Deus na vida deles. Por isso não cabe a nós julgar ninguém. Deus não nos deu uma cadeira de juiz, mas Deus nos deu o ministério da reconciliação. Amém? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo todo? Não. O mundo dos eleitos, daqueles que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? Então creram, né? Só os que haviam sido destinados para a vida eterna. Item B, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não é? Jesus chegou certa vez para os fariseus, não é? E disse assim, vós tendes por pai o diabo, porque quereis satisfazer-lhe os desejos. Né? Porque Jesus falava, e Jesus falou assim, por que a minha palavra não entra em vocês? Porque vocês não podem recebê-la. Né? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18, 37, diz assim, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém? Então o Senhor Jesus Cristo veio dar testemunho da verdade. Quem era da verdade, quem é da verdade, dá ouvidos à voz de Jesus. Né? Então, não sei quantos aqui já tiveram o privilégio, né, de estar em cultos públicos na rua, pregando, ouvindo alguém pregar e tal, e você vê que o pregador vai lá, fala a palavra, alguém dá um testemunho, canta esse corinho, aí na hora, no final, fala assim, olha, quem quer receber Jesus, quem quer aceitar Jesus, sei lá o quê, tem 80 pessoas lá, vem 3, 4, 5, 10, né? Por que os outros não vêm? Porque não podem ouvir a palavra, amém? Só quem é da verdade pode ouvir a palavra, amém? Glória a Deus. Um pequeno break, amém? Nós vamos trocar o CD, enquanto isso eu vou beber a água. Amém. Nós estamos gravando, né? E os irmãos que forem adquirir as mensagens, para que eles não percam nada. Ontem deu em cima, na hora que eu fui responder uma pergunta, eles trocaram o CD, mas eu fiquei olhando lá, não vi a placa, hoje eu fica um cara assim, irmãos. Amém. José sabia. Então nós estamos no ponto D não, B de bola. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37 diz, então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Porque você é da verdade, por isso que você está aqui nessa noite, ouvindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem e me seguem. Por que você reconhece a voz de Deus? Porque quando você foi predestinado, quando você estava no concílio, você ouviu e aprendeu do Pai. E agora, não a sua carne, mas o seu espírito reconhece a voz do bom pastor.
Amém? Glória a Deus por isso. Hoje, essa palavra cai como uma luva, né, de pelica suave. Coisa maravilhosa, assim, é ouvir essa palavra e saber que nós ouvimos, entendemos, porque nós somos, irmãos, oh, aleluia. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Não é? Um dia essa vida vai passar. A Bíblia diz que a nossa vida é como a flor da erva, não é? A flor nasce lá, passa uma semana, duas, acabou a flor, acaba a sua glória. Eu acho que há uns 2 meses atrás, eu tinha 17 anos, e eu fui numa reunião, e alguém falou de Jesus, e Jesus me salvou. Depois passou uma semana, eu comecei a namorar. Aí eu casei, passou mais uns 2 dias, nasceu meu filho, hoje meu filho tem 19. A vida passa muito rápido, amém? E nós devemos viver cada dia para manifestar a glória de Deus, amém? E viver, a Bíblia diz que nós devemos ter gratidão no nosso coração, amém? Porque nós somos salvos, irmãos. Nós vamos passar a eternidade com Deus. A Bíblia diz que Deus tem coisas maravilhosas. Às vezes, né, as pessoas sem entendimento ficam pensando, mas lá no céu, anjinho, vai tocar a harpa. Que é isso, meu? Acorda para a vida, meu. Se aqui nesse mundo Deus criou tanta coisa maravilhosa, imagina como é que vai ser no céu. O que Deus tem preparado para nós. Amém? E nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Nós devemos não ficar atentando não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas da palavra de Deus. Não fique pensando na sua conta pagar, namorado, marido, não olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Tenha gratidão no seu coração, porque nós somos criados para isso. Amém? Isso é viver, irmão. Amém? Isso é ter vida em abundância. Amém? Agora, literalmente, né? Nós não viemos aqui para marcar ponto eletrônico, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, nossa igreja é da hora lá, né? Ponto, nossa, biometria. Logo nós colocaremos aqui, eu recebo biometria da íris. Você vai passar, né? Quem assistiu aquele filme do Minority Report, né, com o Tom Cruise, acertei o nome de um artista, aleluia, acertei o nome de um artista que eu não conheço ninguém, né, que ele, quando está sendo perseguido pela polícia, passa em um negócio que lê a íris e ele sabe onde a pessoa está. Já existe essa tecnologia aqui. Em breve nós teremos aqui para que você tenha, passou pela porta, não precisa nem passar, vai bater no seu olho lá e sua presença está marcada. Amém? Mas a gente não veio aqui para bater ponto, né? Nós viemos aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Crescer e viver. Amém? Não é crescer hoje só. Vai sair daqui, vai para sua casa, vive essa graça. Amanhã vai trabalhar hoje à noite, vive essa graça. Vai para a escola com seu marido, com a sua mulher, vive essa palavra. Amém? Tenha gratidão no coração, porque você foi escolhido por Deus. E tem dezenas, milhares, milhões de pessoas lá fora que vão passar a eternidade no inferno. Amém? Deus não são escolhidos, amém? Para Deus não conta. Deus tem desígnios, amém? E nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Ponto C, porque aos que antes conheci, também predestinei, né? Os que Deus conheceu, antes Ele predestinou. Romanos 8, 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, né? Antes da fundação do mundo, também os predestinou. Por isso é que Jesus, quando chegar naquele dia lá, que todos vão estar diante dele, ele vai dizer assim aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós os que praticais a iniquidade. Por quê? Porque nós somos conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo, irmão. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque o nosso espírito é um com o Espírito Santo de Deus, amém? Nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quando nós nascemos nessa terra, na verdade não quando nós nascemos, mas quando nós somos concebidos, não é? Quando foi formado o ovo, o espírito que foi predestinado por Deus foi colocado naquele momento, e na hora que ele foi colocado ali, ele morreu, porque a lei do pecado habita na nossa carne, amém? E o pecado faz separação entre nós e Deus, diz a palavra. Por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu, para nos dar a vida eterna. E Ele está voltando, amém? Jesus vai voltar para nos buscar, amém? A Bíblia diz que alguns morrerão, né? Já morreram, né? Centenas de pessoas, milhares, milhões, bilhões de pessoas, né? Que vão ser ressuscitadas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, primeiro os mortos ressuscitarão em Cristo. E depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com Ele para os céus. Amém? Maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém?
Então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Deus verdadeiro se tornou nosso irmão, nosso amigo, diz a palavra de Deus. Amém? Ponto D, vou correr porque está chegando aqui. Aos que predestinei, chamei, aos que chamei também justifiquei, e aos que justifiquei, a esses também glorifiquei. Então veja que Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Romanos 8,30 diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Então nós somos predestinados lá antes da fundação do mundo, não é? Nós somos concebidos aqui na terra, o nosso espírito entrou ali no ovo que foi concebido no ventre de nossa mãe, nascemos, tal. Num determinado tempo, Deus nos chamou, amém? No dia do poder de Deus na nossa vida, nós fomos lá chorando, muitos de nós aqui, e recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, a esses também chamou, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Amém? Deus nos justificou. Do quê? De todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Você está justificado. Eu gosto de usar um trocadilho que o irmão meu abençoado usava, que justificado é como você tivesse justificado. Você ficou justo. Nós agora somos justos diante de Deus, não é que é justificado meia boca, não, mais ou menos deu um tapa geral na funilaria. Não, nós somos justos diante de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que porventura venhamos a cometer enquanto estamos nessa carne ainda. Amém? Glória a Deus por isso. A esses que Ele chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Deus manifesta a sua glória através das nossas vidas. Nós cantamos uma música, eu vejo a glória de Deus hoje aqui, Toda vez que eu canto essa música, eu olho para o lado para olhar para os irmãos, porque eu vejo a glória de Deus na sua vida, porque você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Eu não olho você na sua carne, nós não nos conhecemos mais segundo a carne. A Bíblia diz, se antes nós conhecíamos a Jesus segundo a carne, agora nós não o conhecemos desse modo. Agora nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo como o ressuscitado, e nós também não nos conhecemos mais segundo a carne. Amém? Nós nos conhecemos como irmãos lavados e regenerados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós somos glorificados por Deus, pelo seu Espírito que habita em nós. Item 4. Só se salvarão os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Amém? Item A. Somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Não é apenas escritos, é inscritos. É profundo, alguma coisa que Deus fez profundamente antes da fundação do mundo, e não apenas escrito ali, amém? Então, somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro é que serão salvos. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela, na Jerusalém celestial, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Não haverá pecado, o diabo não tem mais poder, ele já terá sido destruído, já terá sido encarcerado eternamente. Nem o que pratica abominação e mentira entrará na Nova Jerusalém, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? E os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, Jesus, quando certa época ele separou 70 discípulos, aí falaram, vamos de 2 em 2 as cidades pregando. Quando eles voltaram, Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. O Senhor não sabe o que aconteceu, piada, Os demônios se nos submetem, nós curamos tanta gente, E felizes. E Jesus falou assim, olha, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, estão inscritos nos rolos do Senhor, Desde antes da fundação do mundo. Essa é a nossa verdadeira alegria. Amém? Ponto B, será libertado o teu povo, os predestinados que têm o nome escrito no livro da vida. O profeta Daniel, falando sobre o final do mundo, Nesse tempo se levantará Miguel, o anjo do Senhor, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, da tribulação. E nós não estaremos aqui, amém, porque nós seremos arrebatados. No tempo da angústia, da tribulação, vão ficar quem? Os ímpios e os judeus segundo a eleição, aqueles que em Isaac foram feitos ali semente bendita. Por quê? Porque aí nessa provação, nessa tribulação, vai aparecer Miguel, vai aparecer Moisés, vai aparecer Elias, o diabo vai matar
Elias e Moisés na frente de todo mundo, eles vão achar que acabou, e depois de 3 dias, Elias e Moisés vão ressuscitar e vão acabar com a bagunça do diabo, amém? E aí os judeus vão crer que Jesus Cristo era o Messias prometido, amém? Glória a Deus por isso. Então, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, o remanescente, os judeus legítimos, todo aquele que for achado inscrito no livro, amém? Então, todos os judeus, verdadeiramente judeus, estarão inscritos no livro e serão salvos nesse tempo, amém? Item C: regozijai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Eu acabei de dizer agora, né, de quando os discípulos voltaram para Jesus, Lucas 10, 20. Não obstante a tudo que eles estavam alegres, né, porque curaram pessoas, expulsaram demônios, né, foram vitoriosos em tudo. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, amém? Está escrito nos rolos, nos livros do Senhor nos céus, amém? Item D: não apagarei o seu nome do livro da vida. Não existe no céu o anjo borrachão, não é? Que quando você peca, apaga. Você se conserta, Deus escreve de novo. Pecou, apaga, né? A maioria de nós ia ter um furo, nossa, é só folha furada lá, né? Não tem branquinho, né? Os caras falam que o anjo apaga o nome da vida. Então, se falasse que passava um branquinho, tudo bem, né? Ia ficar alto, né? Passa um branquinho, escreve, passa um branquinho, escreve, né? Então, nosso nome não pode ser apagado. Por quê? Porque Deus disse, amém? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ah, mas irmão, é o vencedor. Nós fomos feitos por Jesus mais do que vencedores. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Em tudo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz a palavra de Deus. Não por nós, por aquele que nos amou, amém? Aleluia. Então o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de pureza, de santidade, e de modo nenhum, não existe chance alguma, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos, amém? Nosso nome vai ser confessado diante de Deus, porque Jesus morreu por nós, amém? Nós lemos ontem, no estudo de pré-existência, Apocalipse 17, 8, que diz assim: aqueles que habitam sobre a terra, isso quando a besta fosse se manifestar, né? Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, os nossos nomes foram inscritos no livro da vida, e alguns não tiveram os nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, amém? Então, para quem quiser anotar como referência de hoje, não é? Alguns têm o nome inscritos e outros não têm. Apocalipse 17, 8 é quem não tem o nome inscrito no livro da vida. Ponto 5, Cristo foi destinado desde antes da fundação do mundo para salvar unicamente os seus filhos, amém? Nós já lemos aquele versículo, né? E por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, amém? Jesus não veio salvar todo mundo, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Item A: Cristo foi destinado a morrer antes da fundação do mundo, amém? Então aqui cai por terra aquele ensinamento nas igrejas, que Deus fez um plano de salvação quando Adão pecou no paraíso. O diabo frustrou o plano de Deus. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, amém? A Bíblia diz, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. E a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, quando Deus nos predestinou, quando Deus nos criou, Deus também determinou que o sangue do Cordeiro, do seu Filho, seria derramado em nosso favor, amém? Então, o sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E aquilo que eu disse, Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. E agora, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Deus está manifestando tudo aquilo que Ele criou e determinou antes da fundação do mundo, amém? Então Deus criou, fez um monte, determinou. No 7º dia Deus descansou de toda a sua obra, amém?
e está agora manifestando tudo aquilo que Ele criou e determinou segundo o seu propósito e graça para com as nossas vidas, amém? Porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Foi por amor que Deus manifestou o seu plano de salvação, a sua misericórdia, foi por amor que Ele nos predestinou, por amor que Ele nos trouxe a este ministério abençoado, amém? E como nós lemos ontem, né, em Apocalipse 13:8, falando sobre aqueles que adorarão a besta, depois que o Senhor Jesus Cristo já tiver voltado, diz assim, e adorá-la-ão, né, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, amém? Então, o Cordeiro já havia sido designado para morrer antes da fundação do mundo, o seu sangue havia sido conhecido antes da fundação do mundo, que o sangue de Cristo teria poder para salvar as nossas vidas, para nos purificar de todo pecado, amém? Então, só para lembrar, né, nós lemos agora 1 Pedro 1:19 e 20, que fala do sangue do Cordeiro que foi manifestado, e em Apocalipse 13:8 também fala, amém? Que o nome daqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Item B, o último item dessa noite, estamos terminando nosso estudo, diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, amém? Então, Jesus se entregou, não foi por toda a humanidade, Ele amou e se entregou à sua igreja, os seus eleitos, amém? Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus não morreu por todo mundo, Jesus amou e se entregou por ela, pela igreja. Nós fazemos parte da igreja, da eclésia, daqueles que saem para fora para anunciar a palavra de Deus, amém? Jesus nos amou, não é? E se entregou por nós, amém? Da mesma forma, os maridos devem amar as suas esposas, amém? Glória a Deus por isso. Vamos agora, palavra final, né? Só para fazer uma brincadeirinha aqui. Quando a bispa fala assim, estamos terminando, aí ela passa mais uns 15 minutos pregando, né? E quando eu falo, estamos terminando, é o último versículo. Eu sempre brinco com ela. Estamos terminando. Ei, amém, irmão, vamos lá. Amém? Glória a Deus. Palavra final. Homens destinados para a perdição, ímpios que fazem da graça de Deus libertinagem. Então a Bíblia afirma que existem homens ímpios destinados para a perdição. Eles não foram predestinados, eles têm um destino aqui nessa terra, que começou nessa terra, destinados para a perdição, né? E eles fazem da graça de Deus libertinagem, né? Eles estão no meio das igrejas. O apóstolo Paulo, né, fala, eu não me recordo em qual de suas cartas, mas ele diz assim: após a minha partida, ele sabia que ele estava prestes de ser levado, que ele estava terminando o seu dia, né? E ele diz assim, após a minha partida surgirão no meio de vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho de Deus. Então, os lobos vorazes não estão lá fora no teatro, no cinema, na balada, né, na favela, no crime organizado lá. Os lobos vorazes vieram para dentro da igreja de Deus, amém? Por isso é que a Bíblia diz que de quando em quando se é aplicada a palavra da verdade, Deus faz separação do joio com o trigo, não é? De vez em quando Deus, né? E Paulo diz assim, eles saíram do meio de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado, amém? Teriam permanecido. Atos 20, 22, Atos 20, 29, vamos ver aqui, passagem, eu estou com a Bíblia online aqui, isso é uma maravilha. Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, o 30, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, 31, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Amém? Então, Paulo pregou a graça de Deus durante 3 anos aqui para as pessoas, e ele falou assim, olha, eu com lágrimas preguei a palavra, passando por dificuldades, não se esqueçam da palavra que eu preguei.
E o que aconteceu foi que a igreja se desviou desde o princípio, praticamente, não é? Quando os imperadores entraram na igreja, viram que os líderes tinham grande influência sobre o povo, eles uniram a igreja com o Estado, e aí criou-se o papado lá em 300 e tralalá, né? E aí foi o que aconteceu com toda a igreja. E em 1500 e alguma coisa, Deus revelou a palavra da graça a Martinho Lutero, Calvino, John Knox, tal, e eles receberam a revelação da graça, que originou as igrejas protestantes, que também já se desviaram do caminho de novo, né? E nós estamos aqui novamente sendo levantados por Deus para trazer a palavra predestinada de sabedoria. O único evangelho que edifica e dá herança, diz a palavra de Deus. Amém? Finalizando, toda pessoa que nega a soberania de Deus já é condenada. Amém? Temos aqui Judas 4, que afirma daquilo que nós falamos, né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Você não pensa que o diabo vai aqui na igreja, eu sou o diabo, agora eu vou pegar a Bíblia aqui. Não, irmãos, é com dissimulação. Oh, irmãos amados, às vezes usam até abençoados, eleitos, prósperos, né? Então, com dissimulação, né? Eles entram, sobem nos altares das igrejas, não é? E aí o que diz a palavra? Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Então, são ímpios, a palavra de Deus já determina. Então, eles entram dissimuladamente, falando de Deus, com a Bíblia na mão. Só que eles nunca abrem a Bíblia. Eles nunca pregam a palavra. Muitas vezes, eles vendem as coisas. Compre Bíblia. Oh, não, comprar a Bíblia não é bom? Não. Entrar no púlpito para vender Bíblia, isso não é bom. Púlpito é para trazer a palavra de Deus. Jesus, quando entrou no templo, expulsou a todos, porque ali era a casa do Pai, que seria chamada casa de oração para todos os povos. Amém? E eles vendem, né? Bíblia, carnê, vendem água, fitinha, rosa, entrevistam, né? Os primos deles, né? Né? Dão show, né? Mesa branca, mesa preta, descarrego. Senhor amado, onde que isso está na palavra de Deus? Né? Não são igreja, são sinagoga de Satanás, diz a palavra de Deus. Amém? Sinagoga de Satanás. Nós dizemos isso com maior consciência, com maior liberdade, porque a palavra de Deus fala: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Homens ímpios que se introduzem com dissimulação, com Bíblia na mão, né? Trazendo doutrinas de homens, ensinos de demônios, né? Ensina. Quem entrevista de demônio está trazendo o quê? Está trazendo ensino de demônio, né? Deixa o demônio falar no púlpito. Que isso? Né? Não existe isso, né? A Bíblia diz que nós recebemos essa palavra para aprender a discernir não somente o bem, como também o mal. Amém? Então nós temos o discernimento que é dado não pela nossa sabedoria humana, mas pela palavra de Deus. Amém? Assim seja, porque assim diz o Senhor, para crescimento e edificação do seu povo. Amém? Toda a honra e toda a glória a Deus. Amém? Pode continuar a aplaudir, porque quando nós batemos palmas, não bate palma para mim não. Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, diz a palavra. Amém? Nós louvamos e glorificamos ao nosso Deus. Amém? Fechei aqui, se alguém perguntou alguma coisa. Nós temos ainda 10 minutinhos, nós temos perguntas, alguém precisa saber de alguma coisa? Amém, amada? Amém? Ok, em Jó nós aprendemos que nós éramos filhos de Deus antes da criação. Exatamente. Sim, porque lá nós somos criados como filhos. Só que do mesmo povo que foi criado, todos filhos lá, alguns Deus escolheu para nascerem judeus. Na carne eles foram escolhidos como filhos de Deus porque seriam judeus. Amém? Se você for ver a genealogia de Adão, Eva, Sete, toda a genealogia vai chegar em Abraão. Então eles descendem de Deus numa linhagem que Deus criou humanamente. E Deus os chama de filhos, mas segundo a carne só. E para que, como nós espiritualmente todos temos a mesma linhagem, todos somos filhos, tanto judeus como nós, aqui Deus usou o termo de adoção, porque nós na carne não somos judeus, né? Então é só para mostrar essa diferenciação. A Bíblia diz que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria, né? Então a multiforme sabedoria de Deus para fazer de um povo que não era meu povo, agora ser chamado meu povo.
Amém? Então, todos nós somos filhos criados desde antes da fundação do mundo. Só que na carne, né, a nossa manifestação aqui, como não era de judeu, nós não éramos filhos segundo a descendência, segundo Abraão e toda a sua descendência. Se você pegar a descendência de Jesus, a ascendência, perdão, de Jesus, você vai subindo, 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 até chegar em Adão, que fala Adão, filho de Deus. Então é por isso que a palavra de Deus considera ali os judeus como filhos de Deus. E nós somos gentios predestinados. Somos filhos em espírito, mas na carne nós não temos essa ascendência judia. Amém? Eu repeti a pergunta. A pastora pediu para repetir a pergunta. Então, a pergunta foi que nós aprendemos ontem no estudo de pré-existência, que nós somos criados por Deus antes da fundação do mundo, todos como filhos, amém? Que quando Deus falou para Jó assim, você o sabe, como é que é? Onde estavas quando todas as estrelas da alva e todos os filhos juntamente, alegremente, rejubilavam, né? Então, quando Deus criava todas as coisas, todos os anjos, que são as estrelas da alva, que são os sem corpo, e nós que somos anjos, que recebemos corpo, estávamos lá rejubilando diante de Deus. Éramos todos filhos, mas no nosso desígnio aqui nessa terra, existem os filhos segundo a carne, os judeus, e nós que somos os predestinados. Por isso que nós temos predestinação e eleição. Então, os eleitos nós chamamos que são os judeus. Não é? E nós somos os predestinados, amém? Mas todos somos criados antes da fundação do mundo. Só uma aqui primeiro, pode falar, amada. Uhum. Aham. Aham. Aham, sei. Aham. Amém. Sim. Não. Então a pergunta, o nome da irmã é? Vera. Irmã Vera, mãe do nosso amado irmão André, né? Ela disse que ela encontrou com uma pessoa essa semana, a pessoa estava falando que existia livre-arbítrio, ela disse que não, mas ela não tinha o conhecimento ainda para dizer por que não existia livre-arbítrio, né? Sim, o próximo estudo, a pastora Vera está dizendo que é o livre-arbítrio no próximo estudo. E aí, quando o filho dela, quando o André chegou em casa, ela estava inquieta, não é? E queria saber o que como era o livre-arbítrio, predestinação, por isso que ela está aqui hoje ouvindo o estudo. E aí ela fez uma pergunta agora. Se uma pessoa que é ímpia, não é? Se ela vier a se arrepender e se ela se converter, ela pode ser salva? Não, porque o ímpio não pode se arrepender. Eu vou arrepender-se. Tecnologia, irmãos, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa quando se acha logo o que quer. Espera só um pouquinho, irmãos. Eu estou lembrando o versículo. Arrepende. Não, é quando Jesus está explicando a parábola. Senhor amado. Irmãos, não vou ficar tomando tempo dos irmãos, eu vou só falar o versículo, eu posso me comprometer a trazer o versículo aqui depois, porque eu sozinho acho rapidinho, mas aqui com a pressão do tempo aqui. Então, o que Jesus fala? Quando Jesus está falando com os discípulos sobre a parábola do grão de mostarda, não é? Ele fala da parábola, né, que o grão é plantado no meio do caminho, vem um, é ave e come, vem outro, nasce entre os espinhos, vem outro, nasce em terra rasa, tal, e vem por fim um que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, não é? Ele fala da parábola, ninguém entende nada, lhufas, né? Aí vai todo mundo para casa e fala, Jesus, explica-nos a parábola do grão de mostarda. Jesus fala, pô, mas vocês não entenderam ainda, né? O que semeia a palavra é o filho do homem, o campo é o mundo, né? A semente é a palavra, né? A boa semente são os filhos do reino, né? O inimigo que vem roubar a semente é o diabo. E Jesus explica toda a parábola, ele fala tudo para eles. E aí Jesus fala assim, eu vos falo abertamente, mas aos de fora eu falo por parábolas, para que vendo, vejam e não entendam, e não cheguem ao arrependimento.
Eu não sei o versículo, esse versículo eu não sei. Mateus 13, 13. Amém. Aqui é uma coisa maravilhosa. Tá? Mateus 13, 13. Não, vou pôr só Mateus 13, aí eu pego ele inteirinho. Aqui, Mateus 13. Então, diz lá. Vou ler aqui a partir do versículo... Bom, do versículo 1 até o versículo 8, ele explica que a semente caiu na boa terra, aquela coisa toda. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem que pode ouvir? Quem é ovelha. Amém? Quem tem ouvido só para ouvir a ovelha. As minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me reconhecem e me seguem. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder. Então olha, eles não entendem, não ouvem por quê? Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então os ouvidos de quem é ímpio nunca vai se abrir. Estão fechados. Por quê? Porque eles não têm um espírito para ser ressuscitado. Eles não têm um espírito dentro deles que foi predestinado. Nós temos o nosso espírito que foi predestinado, por isso nós temos ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós ouvimos por quê? Porque Deus tirou o nosso espírito, deu vida ao nosso espírito, estando vós mortos em pecados delitos, vos deu vida juntamente em Cristo, pela graça sois salvos, amém? Então aí nós podemos ouvir a palavra de Deus. Então só pode ouvir a palavra quem é ovelha. Quem não é ovelha não vai ouvir, nunca vai entender. Você pode pregar, falar, tal, não tem o dom da fé, porque não foi predestinado. Vem ímpios no nosso meio? Vem. Porque as portas estão abertas, a igreja é maravilhosa, as pessoas são amorosas, nós falamos de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Só que aquela pessoa vem, ouve, chega um dia e foi embora, não entendeu nada. Passou aqui porque era bonito, tal, amém. Até se comportava, a pessoa via, poxa, a pessoa alegre, bate palma, cantava, tal. Mas um dia desapareceu, porque não foi escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo. Amém? Mais alguma aqui? Isso, exatamente. A salvação, a Bíblia diz que é só em Cristo Jesus, não tem outro jeito de ser salvo, exatamente. Não, eles seguem a lei, não é? Na verdade, Jesus Cristo é Deus, então eles foram colocados por Deus, vivem debaixo da lei e vão ser justificados pela lei. Então, sem problema. Certo. Se ele for um predestinado, a palavra vai chegar até ele. Você tem a certeza absoluta, porque Deus não deixa nem... O Senhor, a Bíblia diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se Jesus não fosse o bom pastor e perdesse uma ovelha, ele seria o mau pastor, não o bom pastor. Então, a Bíblia diz que aqueles que ele de antemão conheceu, a esses chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Então, se Deus te conheceu de antemão, você vai ser chamado, justificado. Não tem como, o plano de Deus não tem falha. Amém? Então, mas e o índio? Se o índio está lá e não chegou a palavra, ele não vai receber. Amém? Não era para receber. Vou dar um exemplo bem claro disso, por exemplo, na antiguidade, quando o povo de Israel ia para a luta com heveus, jebuseus, girgazeus, filisteus, e Deus falava assim: olha, passa na faca até mães e crianças de peito. Porque não pertenciam, nunca ouviram falar de Deus, não me pertenciam, e Deus mandava matar todo mundo, porque ímpio, é diabinho e é diabão, é ímpio do mesmo jeito. Que coisinha linda, se for ímpio, é um ímpio bonitinho, que nem criança. Volto a dizer, nós não podemos julgar a ninguém, amém? Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo ali sendo crucificado, 2 ladrões, um disse assim: Senhor, lembra-te de mim. Era uma ovelha, ouviu a voz na cruz. O Senhor disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Amém? Era eleito, era predestinado, não tem como se perder. Amém? Você disse que no dia do arrebatamento,
Não no dia do arrebatamento, bem depois do arrebatamento, passam pela tribulação, tem vários períodos, milênio, aquela... O homem está destinado a morrer a uma única vez. Sim. Então, como que você pode ressuscitar se ele já morreu e morreria novamente? Não, mas é plano de Deus, porque, por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, né? Então, tem uma musiquinha lá que é crente antiga. Eu não sou crente antigo, eu ouvi falar uma vez, alguém um dia cantou essa música para mim aí. Né? Então, assim, quando se diz da morte uma vez só, que a pessoa morre em terra e que não volta a encarnar, como dizem os espíritos. Então, Deus, na sua onipotência, sabia que o diabo ia inventar um monte de coisa para tentar confundir o povo de Deus. Lógico que eu não vou falar para você ir a um centro espírita, mas no centro espírita de Mesa Branca, hoje em dia, eles usam a Bíblia. Leem trechos de Mateus, Marcos, Lucas, João lá, né? Tentando justificar o que eles pregam, o que eles falam. Né? A Bíblia, Paulo fala assim, olha, mesmo se um anjo de luz se apresentar diante de vós e disser alguma coisa além do que eu tenho pregado, que ele seja maldito, que ele seja amaldiçoado. Né? Então, quando Deus colocou que foi designado ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, não é que não existe reencarnação. Ali vai haver, já houve, no caso de Lázaro, a filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, houve o ressuscitar. Eles foram ressuscitados, viveram, depois morreram novamente. Né? E o que vai haver também com Moisés e com Elias é que eles vão ser expostos em praça pública, está lá em Apocalipse e tal, e depois eles vão ressuscitar e o povo vai crer e vai acabar com a festa do diabo, amém? Amém. Só um segundo, irmãos. São 10h03, se alguém precisar se retirar, fique à vontade, amém? Às vezes tem alguém que depende de condição. Se quiser ficar, creio que nós vamos terminar já. Pode falar, amada. Seu nome? Patrícia, pode falar. Impossível, é impossível. Ela disse assim que uma pessoa que é eleita, predestinada e morreu antes de conhecer a verdade. É impossível porque Deus controla todas as coisas. Amém? Então, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E a gente nunca pode falar, será que minha avó era? Será que meu pai era? Será que... Não, você não sabe o que né? Se no último semana de vida alguém entrou no hospital onde ele estava, na casa, no ônibus, deu um folhetinho falando de Jesus, e a pessoa falou, puxa, salvação, puxa, Senhor, né? Me perdoa, pronto, está salvo. Né? Creu e confessou, né? Deus é soberano, por isso que nenhuma ovelha vai se perder, né? Graças a Deus, porque Deus nos chamou, nós estamos aqui e nós podemos através da nossa vida manifestar a glória de Deus, mas Deus tem desígnios, né? Como a Bíblia diz, nós vamos chegar lá no céu, vai ter muita gente que vai estar no céu e vai se espantar, porque a pessoa viveu na igreja a vida inteira e Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, né? Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. A pessoa está no púlpito, pregando a palavra de Deus e não tem uma vida de santidade, não vive de acordo com a palavra, vive mentindo, roubando, né? Ela fala tanta mentira, que ela crê que a mentira que ela fala é verdade, e ela começa a acreditar na verdade. Tem políticos que são assim, eu não vou citar nome porque senão vão me processar aqui, mas tem políticos que ele, não, né? Tá certo? Então, se uma pessoa é eleita, predestinada, ela vai receber a salvação, vai confessar Jesus antes da sua morte, certamente. Amém? Amém? Sim. Exatamente. Moisés, o corpo não foi encontrado. Na verdade, a Bíblia diz que Moisés morreu, porque a Bíblia diz que Satanás contendia com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, e a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo infamatório contra o diabo, né? Apesar de ser um anjo, né? Ele não falou nada assim de amaldiçoar, de nada, mas ele estava lá para pegar o corpo de Moisés, porque o corpo de Moisés não seria destruído, né? Porque Moisés vai voltar, né, para aparecer, por isso que Deus tem um propósito, amém? E Elias, né, como todos sabemos, Elias um profeta, ele foi arrebatado, ele estava ali, né, num vale e tal, havia um aprendiz de profeta, a bispa até pregou sobre isso esses dias, e aí ele estava terminando seus dias, e o profeta falou assim, olha, eu quero a porção dobrada do Espírito, ó, se você não largar de mim, né, e aí ele ficou com ele até o último instante, na hora que passou um carro de fogo, Elias foi assunto aos céus, e o profeta Eliseu ficou com a capa dele, amém? Então Elias não passou pela morte. E tem uma outra pessoa que não passou pela morte também, pelo menos a Bíblia diz assim, que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Que é uma pessoa que, bom, eu queria, né, ser tão íntimo de Deus que ela não, vem cá, você não precisa ficar nessa terra, vem cá porque eu te amo, né? Você está sempre querendo saber
interessado nas minhas coisas, sempre querendo falar comigo, sempre em comunhão comigo. Amém? Os segredos do Senhor são para os seus íntimos, diz a palavra de Deus. Amém? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, terminando, graças a Deus, 10:07. Terminamos o estudo na hora certa, porém, já temos uma cama então? Amém. Glória a Deus, graças a Deus aqui, vamos louvar a Deus que já temos uma cama de solteiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa noite. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos crescer nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor me usou, Senhor, porque o Senhor falou através de mim, Senhor, que eu possa estar com a minha vida sempre em linha com a tua palavra, Pai, para poder levar esse conhecimento, Senhor, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, possamos edificar as nossas vidas na rocha, Senhor, possamos ter esse conhecimento para não sermos destruídos, Pai, porque tudo isso que nós temos aqui ouvido, o que nós aprendemos de Ti, desde antes da fundação do mundo, Pai, faz parte dos Teus desígnios, para que na nossa vida, vasos, Senhor Deus, de misericórdia, se manifestem a Tua glória, Pai, e para que a Tua glória se manifeste, nós precisamos estar ouvindo a tua palavra e sendo operosos praticantes, né? Colocando em operação, em prática a tua palavra, Pai. Senhor, concede-nos isso, que nós possamos ter atitude diante de ti, Pai, que nós possamos nos decidir, Senhor, a não ser crentes mornos, Senhor Deus, porque o Senhor diz que é melhor que seja frio do que morno, porque se és morno, estás pronto, o Senhor está pronto para vomitá-lo de sua boca, Pai, né? Para que ele não veja mais as suas manifestações em sua vida, Senhor Deus, apesar de ser um eleito e tudo mais, Pai, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra como filhos, porque a tua palavra diz que o Senhor nos salvou, nos selou com o teu Santo Espírito para a obediência, Pai, e obedecer é ouvir e praticar, não é ouvir e falar, Nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui guiados como sempre pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos superabundar em toda a boa obra, e o teu nome seja glorificado e não envergonhado através das nossas vidas, Pai. Nós oramos, te agradeço pela vida de cada pessoa que esteve aqui nessa noite, ouvindo a tua palavra, Senhor, que nós agora vamos para os nossos lares, sabemos que os seus anjos se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, Senhor Deus. Teremos uma noite do justo, Senhor Deus, uma noite de paz, e que a tua palavra, Senhor Deus, acalentará e edificará as nossas vidas, tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. No teu nome nós nos despedimos, Senhor Deus, e que a graça seja com todos aqueles que amam a ti, Senhor, sinceramente. No teu santo nome, Jesus, nós somos gratos a ti, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você vai ao nosso retiro espiritual, não é? Nesse final de semana, amanhã nós temos reunião aqui na igreja às 8h30, não é? Se não, até quinta-feira no nosso culto com a nossa bispa, a amada bispa Solange aqui. No domingo que vem teremos culto regular aqui também. Aguardamos você, e faça o mais importante: convide mais alguém para ouvir essa palavra de graça, para o estudo, para o culto, porque essa palavra é a única que edifica e dá herança. Amém? Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez no culto, né, na igreja ou no estudo bíblico, vem aqui que nós queremos te dar um CD, né, que fala sobre o tema de ontem e sobre o tema de hoje também. Amém? Glória a Deus.